Olá, galera do oitavo ano. Espero que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre, primeira aula de gramática e ortografia com o conteúdo Processos de Formação de Palavras. Esse bimestre também nós vamos trabalhar outros conteúdos, tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar também o uso do hífen, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, escrita dos homônimos e uso da vírgula. Não se assustem com os nomes dos conteúdos, que vamos aprendendo aos pouquinhos, certo? Vamos continuar sobre os processos de formação de palavras. O processo de formação de palavras na língua portuguesa ocorre principalmente de duas formas, a derivação e a composição. Porém, antes dessas possíveis transformações, temos as palavras primitivas, que nós estudamos lá no ensino fundamental dos anos iniciais. Estudamos primitivo e derivado. As palavras primitivas são aquelas que originam as demais, que nós temos como, por exemplo, aí, mar, a partir de mar veio maresia, folga, folgado, sol, ensolarado. E agora nós vamos ver a parte dos afixos, que além das palavras primitivas e derivadas, a língua portuguesa classifica como afixos as partículas que compõem as palavras ou morfemas. O que são esses afixos? São as partículas que vêm antes ou depois das palavras primitivas, dando a formação de novas palavras. Os afixos, eles são classificados em prefixos e sufixos. Prefixos é o que vem antes da palavra primitiva para gerar uma nova palavra. E sufixo é o que vem no final da palavra, gerando assim uma nova palavra. Temos também o infixo, que aparece no meio da palavra, sendo representada por uma vogal ou uma consoante, como na palavra cafezal. É um exemplo de palavra com infixo Z. Café, cafezal, acrescentou o zal, certo? No meio da palavra. Vamos dar continuidade. Derivação. O processo de derivação pode ocorrer de 5 formas. Primeiro, derivação prefixal. A adição de prefixo à palavra primitiva, como por exemplo, nós temos a palavra primitiva, o verbo fazer. Acrescentou des. Aí ficou desfazer, que des é o prefixo. Nós temos desfazer, enraizar, recomeço, entre uma infinidade de palavras. Prefixo vem no início da palavra, certo? Derivação sufixal. A adição de sufixo à palavra primitiva, como por exemplo, realmente, folhagem, cozinheiro. O sufixo é o finalzinho da palavra, como mente, agem e nheiro, certo? Temos a palavra real, acrescentou mente, ficou realmente. Folha, acrescentou gen, ficou folhagem. Cozinha, acrescentou nheiro, ficou cozinheiro. 3. Derivação parasintética, que é para síntese. Adição de um prefixo e um sufixo. A palavra primitiva simultaneamente, por exemplo, deslealmente, emagrecer, injustiçado, certo? A parasintética, ela vem com os dois juntos, vem com o prefixo e o sufixo. Vem o acréscimo no início e no final, certo? A palavra leal acrescentou des e mente, deslealmente. Emagrecer acrescentou o e o ser. Justiça acrescentou in e o ado, certo? Número 4. Derivação regressiva. Redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva, por exemplo, beijar, beijo, debater, debate, perder, perda. A regressiva é que diminui a palavra, certo?
A palavra derivada, ela diminui a palavra primitiva. Derivação imprópria. Ocorre a mudança de classe gramatical da palavra, como, por exemplo, colher, verbo, e colher, substantivo. O jantar estava muito bom. Jantar, substantivo. Fui jantar ontem à noite com Luiz. Jantar, verbo. A mesma palavra, ela pode estar classificada com duas classes gramaticais. Então, essa é a derivação imprópria, porque ele muda a classe gramatical da palavra. Continuando, a derivação parasintética, nós não podemos falar a palavra lealmente ou desleal. Desleal podemos, né? Vamos lá. A derivação por composição é o processo de composição das palavras. Pode ser feito de duas formas, com mais de dois radicais. Primeira derivação por justa posição. É a união dos termos sem alteração. Os elementos que formam o composto são postos lado a lado, ou seja, justapostos. A justaposição, as palavras só são juntas para formar palavras compostas, como, por exemplo, surdo-mudo, guarda-chuva, abre latas, para-raios, beija-flor. Juntou duas palavras para formar uma só, certo? Derivação por aglutinação é a união dos termos. Os elementos que formam o composto aglutinam-se, pelo menos um deles perde uma integridade sonora, tendo alteração em pelo menos um dos radicais. Que é isso? São duas palavras, elas se aglutinam, ou seja, elas se unem. Uma pode perder parte da palavra para formar outra palavra, como a palavra plano e alto, não é? Que formou planalto. São duas palavras, plano e alto, elas se aglutinaram, elas se entrelaçaram para formar uma outra palavra. Hidroelétrica é a palavra hidro mais elétrica. Aguardente é água mais ardente. Perna alta, perna mais alta. Vinagre é vinho mais acre. Se entrelaçam as palavras, uma perde uma parte e a outra ganha, né? E formando assim uma nova palavra. Nós temos também o processo de derivação por neologismo, certo? O neologismo é um fenômeno linguístico que pode originar palavras ou atribuir novo significado às palavras já existentes, como na palavra mala. É um exemplo disso. Por quê? Já que significa um objeto de guardar os pertences para viajar originalmente. É um substantivo e um objeto. E popularmente usamos a palavra mala, que virou um sinônimo de pessoa sem ética, né? Mala pode ser o substantivo ou pode ser também como uma pessoa sem ética, hoje popularmente. Outro exemplo é o termo performance, emprestado do inglês para significar desempenho ou espetáculo. Nós temos também o hibridismo, que é considerado um processo de formação de palavra menos comum, sendo realizado por meio da junção de termos de idiomas diferentes, como sociologia. Sócio é derivado de latim, já logia é derivado do grego. Esse é o menos utilizado, certo? Mas o neologismo nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Então, nós temos as palavras com significados originais e damos outros significados para ela, né? Como um exemplo da palavra mala, que é um objeto de guardar os pertences para viagem, e também chamam as pessoas de mala. Aqui nós temos dois esquemas, né? Para mostrar para vocês o resumo do processo de formação de palavras. Palavras derivadas. Uma palavra primitiva, feliz, e acrescentou o prefixo in, ela formou uma nova palavra, infeliz. Uma palavra primitiva, feliz, também acrescentou o sufixo mente, ficou felizmente.
uma palavra primitiva mais prefixo e mais sufixo. Feliz, aí nós temos in e mente. Infelizmente, que é a palavra derivada por prefixo e sufixo, que é a parasintética, né? Aí nós temos nesse outro o esquema da formação de palavras. Nós temos a palavra primitiva, palavras derivadas, e aí a partir das derivadas nós temos aí as classificações, ok? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos à nossa atividade. Lá no livro didático de vocês, na página 51, vocês vão copiar o enunciado da questão número 1 e as questões A, B, C, D e F e copiar o número 2 completo, certo? O número 1, após o enunciado, nós temos um poeminha. Esse poema você não vai precisar copiar, certo? Aí vai copiar as questões, a letra A, B, C, D, E e F. E vão ler o poema para poder responder essas alternativas, essas questões, certo? Aí tem um retângulozinho azul, também não é necessário copiar. E o número 2, vocês vão copiar tudo, certo? Até o quadradinho que tem ao lado, palavra 1, palavra 2 e palavra 3. É para copiar tudo, tá bom? E só são essas duas questões, o número 1 e o número 2. E vamos ler esse cartaz que esse garotinho está segurando aí nessa imagem. Fique em casa para o bem de todos nós, porque nós ainda estamos em quarentena, né? Não estamos de férias. Obrigada pela atenção de vocês. Por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar seus sonhos. Então, vamos nos dedicar aos nossos estudos. Se precisar sair de casa, o uso de máscara continua sendo obrigatório. Higienize suas mãos com álcool em gel ou lavar bem, né? E mantenha distanciamento se precisar ir a algum lugar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.